Então, eu não tô falando, mas eu tenho um sistema de comunicação. Exatamente, eu tô me comunicando. Deixa ele crescer e a gente vai ter interesses em comum. Ele nunca mais vai ter a idade que ele tem agora. Ele era uma criança que tinha um prognóstico um pouco difícil. A chave do processo dele foi realmente a intervenção precoce. E ele é o meu porquê. Uma questão assim, às vezes, essa criança não tá falando, ela vai receber alguns julgamentos de até outras pessoas da própria família. E a mãe fica carregando aquela culpa. Bem-vinda a mais um episódio do Beabacast. E hoje nós temos um episódio incrível recebendo uma fonoaudióloga especializada na intervenção precoce e tratamento do autismo, a querida Carol Sobreira, lá da Benzer Fono, aqui conosco. A gente vai falar um tantinho de quanto que a fono transforma mais do que palavras. O impacto da terapia infantil no coração das famílias vai ser, com certeza, um episódio muito emocionante. E pra mim é uma honra te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho das suas especializações e, claro, da Benzer, né? Eu que te agradeço, né, Bárbara? Eu te conheço já há muito tempo, então, assim, isso me traz memórias afetivas muito boas. Esse nosso encontro, desde quando a gente estudava na escola junto, e ver essa nossa caminhada como mãe, como profissional, e acabamos nos encontrando de novo, né, porque a gente trabalha nesse mesmo universo infantil e principalmente com as crianças atípicas, né? Exato. Sobre as minhas especializações, eu nem queria me ater tanto. Eu acho que a gente pode ir falando e conforme o que a gente vai falando, isso vai se complementando, né? Eu fiz bastante especialização, eu fiz mestrado também lá na Unifesp em São Paulo, eu formei na PUC de São Paulo depois de 10 anos, com vários cursos, eu voltei para Manaus em 2016 e aqui abri a Benzer. Nós somos uma equipe de 6 fonoaudiólogas, então a minha equipe do coração, enquanto eu tô aqui falando, elas estão lá trabalhando bastante pra gente devolver para essas famílias todo esse resultado desse trabalho maravilhoso que vem sendo feito ao longo desses anos, né? Sim, e maravilhoso. Eu tenho muito orgulho da Carol e de saber de toda essa trajetória. Inclusive, não tem uma pessoa, assim, da época da escola que eu não encontre, que eu não imagine, não lembre daquela imagem, sempre com a farda, né, da escola. É verdade. Não dá pra tirar da cabeça, é completamente impossível. A pessoa pode mudar o quanto for. Acho que até porque a gente já não tá mais tão nova hoje, né? Sim. Ai, meu Deus. Minha filha já fez 16, vai fazer 16 anos, então assim, mas mesmo assim a imagem continua a mesma. Mas vamos começar assim do começo. Conta pra gente, quando é que o bebê começa a falar? Eu acho que a gente pode partir de algo mais. Vamos pensar na comunicação. Quando é que o bebê começa a se comunicar? O bebê, ele começa a se comunicar desde a hora que ele sai da barriga, aquele choro. Oi, mundo, cheguei, né? Então, vamos começar primeiro aqueles sons guturais ali por volta do primeiro mês, do segundo mês, ali a gente vai ver as vocalizações. Tem diferença, a vocalização é mais por vogais, né? O bebezinho tá começando, né? Os seus primeiros sons. Depois dessas vocalizações, a gente começa a perceber os balbucios. Os balbucios já envolvem também as consoantes. Por incrível que pareça, o balbucio, ele também tem marco de desenvolvimento, que a gente pensa assim, marco de desenvolvimento para tudo, né? Na infância existe. Aí as pessoas pensam assim, da fala, qual é, né? E o do balbucio vai ter também. Então, por volta de 6 meses, aqueles motorzinhos que a criança faz, os balbucios, depois aqueles balbucios mais diversificados que envolvem outras consoantes, até chegar 1 ano. Quando chega 1 aninho, a gente espera a primeira palavrinha, as palavrinhas básicas, mamãe, papai, água. Quando vai chegando com 1 ano e meio, a gente já espera pequenas justaposições. Vem mamãe, dá papai, quer água. E quando a gente vai chegando lá, próximo dos 2 anos, todas essas justaposições, elas vão virando frases e cada vez mais longas. Perfeito. Conta pra gente quais são os sinais que indicam que uma família precisa procurar auxílio de um fonoaudiólogo. Eu sou da intervenção precoce, então às vezes as pessoas podem achar que eu tô assim falando pelo excesso. Bebês que balbuciam muito pouco antes de 1 ano é já um sinal de alerta para algum transtorno motor da fala. Então é interessante que se faça um acompanhamento, nem que seja o acompanhamento do bebê, eu também faço esse serviço, que não se traduz em uma terapia propriamente dita ainda, mas uma vez por mês a família vai lá, a gente observa todos os marcos,
pais, faz as orientações para que o cuidador, a mãe, o pai façam em casa. Então, acho que já é um alerta antes de 1 ano, já pode ser feito sim alguma coisa. Sabes que tu trouxeste agora algo que pra mim também é uma realidade muito presente, né? Então, todo mundo aqui sabe, Carol também sabe, que eu trabalho, né, com dificuldades alimentares. Sim. Então, atualmente, pra mim é uma realidade muito crescente, bebês que chegam já com alguns resquícios ali, né? Já tem uma seletividade ou uma recusa. Na verdade, quando a gente fala de bebês ali, em fase de introdução alimentar, com alguma recusa alimentar, a gente já precisa investigar, porque às vezes a gente tem uma questão orgânica acontecendo, que pode ser de base sensorial, que pode ser de base gastrointestinal, mas a gente sempre vai investigar. Aí você falando disso, eu acabei me recordando, né? E a gente tem muitos bebês que chegam que às vezes não tem uma base orgânica, mas tem ainda uma família muito insegura com esse processo ainda de introdução alimentar, que tem uma mãe que ainda está muito precisando de colo mesmo, sabe? Às vezes, como que eu oferto, de que forma que eu faço? Então, a gente também faz um trabalho assim, sabe? Meio que para preparar o bebê já como uma prevenção, para que lá no futuro a gente não venha a ter realmente dificuldades alimentares. Então, não chega a ser assim uma terapia, mas é um acompanhamento também. Porque, sem dúvida nenhuma, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Sempre vai ser melhor, independente de um diagnóstico. Quanto antes de você intervir, né? Você ajudar, você acolher, principalmente. É uma coisa que eu falo muito também de meus alunos, assim, Bárbara, quando chega um bebê, você atende? Você faz terapia alimentar com o bebê? Eu falo, eu faço, porque por mais que às vezes o bebê esteja pronto para se alimentar, se a mãe tá me procurando é porque ela tá com uma dificuldade. Então, se eu posso estar auxiliando essa mãe nesse momento, então eu estou contribuindo. Ela precisa ser ouvida. Exatamente. É porque é ela que vai agendar com a gente. Se ela agenda com a gente, tem alguma coisa no coração dela ali. Isso. Né? Então, a gente precisa escutar essa queixa, acolher essa dúvida. Se tem dúvida, é bom procurar. Né? Então, qual é o marco? Quando procurar? Eu acho que se tem dúvida, procura, porque a gente já vai dizer se ali tem alguma coisa ou não, já vai fazer uma orientação ali profissional correta. E quais que são, assim, os atrasos mais comuns que você vê no consultório hoje? Não tá falando. Pra mim é não e tá agora? comendo. Né? Não tá falando, e agora? Exato. Né? E aí a gente vai descobrir o que pode estar acontecendo. Por que não tá falando? Né? Com essa crescente, né, dessas questões do autismo que a gente vem observado nos últimos tempos, né? Nem tudo é autismo, acho que vale a pena salientar, porque às vezes as famílias chegam assim muito preocupadas, olha, eu acho que será que é porque fez isso, fez alguma coisa? Então a gente tem que fazer exatamente todo um rastreio e observar todos os sinais, porque só um atraso de fala ele não é capaz de fechar o diagnóstico de autismo, não existe isso, né? Perfeito. Então a gente tem que, além dessa questão da fala, a gente tem que observar o contexto como um todo. Sim, até porque são muitos fatores, né? Muitos fatores. E muita gente acha ainda que fono trabalha só fala. Mas na prática, o que muda na vida da família quando a criança começa a se comunicar? Foi muito legal você trazer essa questão da comunicação, porque eu concordo não, isso é um fato, 100%. Então, muitas vezes, enquanto nutris, eu tenho muitas alunas nutris, então algumas delas, Bárbara, mas como que você trabalha com um autista nível de suporte 3 que não fala? E aí eu sempre falo, a fala não é a única forma de comunicação. Então quando você tem um vínculo com aquela criança, você vai ser capaz de sacar ela muito mais. Sim. E independente disso, ela vai estar te comunicando o tempo inteiro. Sim. Então, o que você traz, assim, sabe, Carol, disso tudo? Porque a fono não vai trabalhar só a fala, né? Tem muito mais. Até pra uma partezinha do meu trabalho, assim, que eu amei te trazer, justamente porque eu queria muito falar. E as nutris que estão aqui, ouçam bem essa mulher. Porque tem algo que impacta muito no nosso trabalho, que é justamente essa questão motora oral, né? Porque muitas vezes a criança não tem habilidade motora oral para se alimentar de fato, né? Então, a fono não vai trabalhar só a fala. É um universo inteiro. Exato. A gente tem que pensar o seguinte, existem as necessidades complexas de comunicação, são as NCCs. Então, quando a gente parte desse pressuposto, há ali uma necessidade de comunicar. Às vezes, a não comunicação ela vai gerar um comportamento inapropriado e que ele pode ser evitado. Quando eu falo o que eu quero, que eu mostro, né, se eu quero mais, se eu não quero, se eu quero alguém, se eu quero sair, se eu quero estar aqui, o que não está me agradando, né, vontade, qual é o alimento que eu quero comer hoje, né?
né? Então, se a criança não fala, ela não consegue falar isso, aí a gente vai partir para comunicação alternativa, Sim. né? Então, por exemplo, aqui, ó, trouxe até... Ai, que chique. Tá? Então, eu não tô falando, mas eu tenho um sistema de comunicação. Exatamente, eu tô me comunicando. Sendo ele aqui no iPad ou nas pranchas impressas também, que são de baixa tecnologia, né? Então, a gente vai dar um jeito dessa criança se comunicar. Não só pela fala, mas também de outras formas, né? Porque é necessário que ela consiga imprimir aquele desejo, né? Assim, tem alguém aqui, sim, que tem desejo, que tem vontade, né? E a questão da motricidade orofacial, que aí já entra naquela coisa, às vezes a criança até sente o cheiro de uma carne, ela quer muito comer uma carne, vamos pensar, e a carne ela já é dura. Mas o que acontece? Ela coloca na boca e ela não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe. Né? Exato. Porque alteração de mastigação, alteração de deglutição. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é também fazer em conjunto uma avaliação de motricidade. Será que essa linguinha ela não está muito presa, que está alterando essa mamada? Ela não está presa, que está dificultando esse bolo ir para um lado, ir para o outro na hora da mastigação, da deglutição também. Então a gente pensa que a fala e a alimentação, elas estão tão intrinsecamente ligadas, porque todas as estruturas que servem para falar são as mesmas que vão servir também para ela comer. A língua, sentir o gosto, mas a língua fazer um som, língua dental, o dente parado, cortar, triturar os alimentos, mas ele também serve para a gente poder fazer alguns fonemas. Então, eu encostei os dentes, né? Os lábios, para segurar aqui o copo, né? Sentir primeiramente aqui o alimento. Eles servem também para fazer os sons bilabiais, b, m. Então tá tudo com uma relação muito ligada. Sim. Né? O crescimento craniofacial, ele vai depender da mastigação, da deglutição. Então, a nossa área ela é muito intimamente ligada. Sim. E muitas vezes a gente sabe, né, que uma das características de questões neurológicas são, inclusive, o baixo tônus. Então, às vezes, a criança tem ainda um tônus ali muito, muito baixo, até mesmo nessa questão toda de mastigar, morder, e às vezes ela até morde, mas ela não consegue fazer a gestão, né? Do alimento dentro da boca. Exato. Então, tudo isso acaba vindo a impactar diretamente. Eu recebo muitas crianças que têm ali, muitas vezes, pouca oportunidade, inclusive, porque por conta de uma grande aversão sensorial, nunca permitiram uma diversidade maior de alimentos na boca. Então, isso acaba acontecendo como um bebê de 6 meses. Que a gente sabe que toda essa amplitude, essa gama de reflexos que esse bebê vai desenvolvendo, né? Todos esses inputs sensoriais recebidos, eles vão acontecer com a experiência. E às vezes essa criança não teve a experiência, porque desde pequenininho, que a gente sabe, às vezes no autismo, essa questão da disfunção sensorial, desde a introdução alimentar, a criança já começa a rejeitar alimento, não chega nem a ter aquela curiosidade, porque de fato é muito difícil. Então a criança chega às vezes com 4, 5 anos e ela só teve experiência com 3, 4 alimentos e às vezes de texturas e consistências muito semelhantes. É real isso. Muito semelhantes. Então, uma criança que, por mais que ela seja mais velha, ela vai ter um desenvolvimento muito pequeno ali com relação a essa experiência. Isso acontece muito. E aí, às vezes, eu pego, né, uma família que fala: Bárbara, eu acho que ele tem preguiça de mastigar, porque quando ele coloca na boca, eu falo: não é bem assim. Porque muitas vezes, realmente, a criança nem sabe o que fazer, né? E aí, dentro lá da clínica, né, no nosso trabalho, a gente busca aproximar primeiro, né, essa criança desses alimentos, para que ela primeiro venha a permitir, até essa curiosidade, se arriscar de levar esse alimento na boca. Porque esse é agora tudo bem, agora eu quero ter outras oportunidades, agora pode ser que a gente tenha novas experiências, né? Então, é muito complexo, mas ao mesmo tempo realmente conecta muito, porque quando eu ouço você falar, eu começo a pensar. Eu tô do mesmo jeito aqui, quando tu fala, eu começo a conectar. Só que você na ponta, né, nutricional, e eu na ponta fonoaudiológica, então a gente percebe esse casamento perfeito, muito, né? Muito, muito perfeito, porque justamente essa é uma questão que
se eu pudesse, sabe, que todas as crianças tivessem esse acompanhamento juntinho ali, sabe? Pra que a gente seria bem melhor, sem dúvida alguma. Maravilhoso. Até principalmente assim, claro, trazendo um pouco pra essa questão nutricional. Não é algo incomum a gente atender ou notar de primeiro momento crianças que às vezes não se alimentam adequadamente, às vezes 2, 3 alimentos. Não é incomum chegar a crianças assim, com um repertório muito pequenininho e que nunca receberam nutrientes como deveriam. Então, acaba que isso impacta até mesmo no desenvolvimento de todas as outras terapias, nesse aprendizado, nesse neurodesenvolvimento em si como um todo. Então, isso, pra mim, sabe, acaba sendo algo muito, muito importante, relevante de sempre falar. E eu saber que você sabe, compactua com tudo isso, enxerga toda essa amplitude de trabalho, isso pra mim também me deixa muito feliz. Inclusive, por isso eu falei, não, Carol, as nutris precisam ouvir muito disso, sabe? As mães, claro, a gente tem aqui muitas mães, pra entender que se o seu filho tem, às vezes me procuram por uma dificuldade alimentar, e eu vou encaminhar pra uma fonoaudióloga, porque eu vou dizer, ó, eu vou te ajudar até onde eu puder, mas a partir daqui eu não consigo. Eu preciso que a fono me ajude, porque essa criança ainda não sabe mastigar. Não, ela não sabe o que fazer com esse alimento dentro da boca. Às vezes ela vai receber um alimento de uma textura que ela até quer, que ela tem vontade, mas colocou e ela não vai conseguir fazer a mastigação efetiva. Eu chego nesse ponto. Eu chego no ponto da criança querer. Eu chego no ponto da criança até colocar na boca. Mas, e aí? Colocou. Dali pra frente já não consegue mais. Exatamente. E aí, muitas delas... Claro, a gente até trabalha um pouco dessa parte toda de aumento de consciência. Porque é uma criança que nunca colocou na boca na vida uma cenoura. E coloca pela primeira vez, ela vai ter uma sensação diferente da sensação que ela tinha quando ela só permitia o caldinho de feijão. Completamente diferente. Então eu tô ampliando um pouco dessa consciência. Se ela se permitir morder, uau! Uma gama de sensações diferentes. Isso até a gente vai trabalhar, a gente vai conseguir trazer essas experiências pra criança. Mas o que fazer com tudo isso é que é o mais importante. Então, assim, teu trabalho pra o meu trabalho é, assim, primordial. Me fala uma coisa, assim, que é uma coisa que eu também sinto, mas ouvir de você. Você sente que, às vezes, a mãe precisa ser acolhida primeiro, até mesmo antes da criança ser ali liberada pra falar? Sim. Eu acho que esse é o ponto-chave principal para tudo dar certo. Porque a gente não tem que fazer só um vínculo com a criança, mas também com a família. Perfeito. Processo terapêutico é família, não tem jeito. E assim, somos mães, a gente sabe como que é uma rotina, é um trabalho, é toda uma questão assim, às vezes, essa criança não tá falando, ela vai receber alguns julgamentos de até outras pessoas da própria família. E a mãe fica carregando aquela culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa, e ela assim... exatamente. Coloca essa mochila. Então, assim, a gente também tem que desmistificar tudo isso e ajudar também essa mãe, né? A entender que, calma, a culpa não é sua e a gente vai orientando, vai ajudando, né? É a mãe que marca, é a mãe que sente ali no coração dela a dificuldade do filho. É ela que no dia a dia tá vendo qual é a dificuldade do filho dela. É ela que vai fazer em casa o que a fono pediu pra ela fazer. Sim. Então... sem dúvida alguma, o tratamento ele não é só com a criança, né? Ele vai ser um processo, e principalmente o acolhimento dessa mãe e algumas vezes dos pais, né? Os pais também estão começando a ser mais participativos, porque a grande maioria ainda é a mãe. Sim. Né? É, o que eu sempre falo também, das minhas conversas, né, com as minhas meninas. Se você não tem a família, você não tem nada. Sim. Sem a família é impossível você avançar no processo, porque a criança, muitas coisas, ela não vai fazer por ela mesma, né? A gente vai precisar ter uma família ativa no processo, entendendo o que está acontecendo. Até porque não é fácil, não é rápido, não é do dia pra noite. Seria muito bom se terapia é conta-gota, é persistência, né? Exatamente. É igual academia, né? É igual academia. E se parar... regride ainda. Regride. Né? É isso que a gente tem que pensar. É assiduidade. Exatamente. E você já recebeu, né, a gente até falou um pouco disso, mas você já recebeu uma criança rotulada, assim, de preguiçosa ou teimão, mas que, na verdade, a gente tinha ali uma dificuldade instalada? Sim. Eu acho que preguiça pra falar chega demais. Campeão. Chega demais. E assim... não existe isso, né? Não. A maior mentira que já inventaram... Quem vai ter preguiça de falar, gente?
Ué, se eu falo, eu consigo o que eu quero. Exato. Eu tenho uma varinha mágica aqui. A minha fala é isso. Então, preguiça de falar não existe. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu não quero. Mamãe, eu vou subir. Mamãe, me dá o chocolate. Então, a minha boca, pra falar, ela é uma varinha mágica. Exato. O custo de resposta pra fazer qualquer coisa, eu tentar gesticular pra eu me comunicar, ele é muito alto. Então, eu Exato. falar é muito mais fácil. Então por que eu vou ter preguiça de falar? Não existe preguiça de falar. Essa é a maior mentira já inventada e repetida, né? E repetida muitas vezes. E repetida muitas vezes, mas é o maior mito que existe. Que é igual a preguiça de mastigar. É igual a preguiça de mastigar, exatamente. Quando, na verdade, é uma dificuldade, né? Que a criança tá tendo e que precisa de ajuda e de suporte. Exato. Compartilha com a gente uma história que te motivou, que marcou sua carreira. Eu acho que eu nem sei falar dessa história sem me emocionar até hoje. Eu acho que todo mundo tem um porquê. Porquê, né? Que a gente faz alguma coisa. Na verdade, eu comecei a minha história na fonoaudiologia porque eu amava muito o cuidar. Sempre eu gostei muito disso. Mas na época que eu comecei a minha formação em ESDM, no modelo Denver de intervenção precoce em crianças com autismo, foi na mesma época, praticamente, do diagnóstico do meu sobrinho. E ele era uma criança que tinha um prognóstico um pouco difícil, mas que começou a intervenção precoce antes de 2 anos. Então, hoje é um menino de 6 anos que fala pelos cotovelos. Tem uma seletividade alimentar, mas tá lá com a tia Bárbara. E é uma criança que lê, que escreve, que socializa, que se comunica, que tem amigos. Então, a chave do processo dele foi realmente a intervenção precoce. E ele é o meu porquê. Eu acho que ele resume um pouco todas as famílias que passam ali comigo, que carregam as dores e as delícias, né? De todo esse processo, que não é fácil. Não. Então, eu acho que tudo que a gente faz é com Deus na frente, né? E eu acho que a minha história, ela foi trilhada com... Acho que Deus colocou isso no meu caminho para que pudesse me capacitar para Ele e para todas as crianças que a gente recebe ali. Eu concordo contigo, a gente sempre tem um porquê. E eu me questionei muitas vezes, sabe? Porque eu sempre pensava... Eu não tenho um filho autista, não tenho uma criança autista na minha família. E eu falava, será que é aqui mesmo que eu devo estar? Será que... Poxa, a gente sempre vê, né? A maioria dos profissionais, eu vejo muitas nutris, uma nutri incrível, que eu sou muito fã dela, inclusive uma amiga querida, mas que por muito tempo ela me inspira até hoje. Ela tinha uma carreira muito incrível, sabe, de arquitetura. Ela não era assim uma arquiteta, não estou bem aqui, agora vou mudar de área. Ela era arquiteta. E aí também, diagnóstico do filho dela, ela mudou de, assim, ela simplesmente, eu sempre falo, ela é a dona da nutrição e autismo, porque ela foi estudar pro filho dela. E hoje ela tem a Academia Nutrição e Autismo. Então, eu admiro demais. E eu ficava me questionando, mas depois, quando eu realmente comecei a ver os resultados dos meus pacientes e das crianças, eu comecei a entender, não, é aqui mesmo que eu tenho que estar. Até porque quando a gente tem filho, é muito difícil a gente não querer entregar o melhor, né? Claro que quem não tem filho também é bom profissional, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, pensando do ponto de vista de uma mãe, né? Eu sempre me pergunto, eu gostaria que meu filho fosse atendido por uma profissional como eu? Eu acho que isso muda tudo, você pensar dessa forma, né? Então, muda. A gente... Eu acho que a partir do momento que eu consegui gerar, porque eu tive muita dificuldade, eu tive um diagnóstico bem grave de endometriose. Eu nunca falei isso assim tão publicamente, eu falo de vez em quando nas redes sociais, né? Fui tentante por algum tempo, eu achava que seria impossível, passei por uma cirurgia bem grande e consegui engravidar. E tudo mudou depois dali. Até a nossa escuta muda depois dali, sabe? É um marco muito grande. Então, a gente já pensa, eu te entendo. Eu te entendo. A gente melhora muito como terapeuta. Muito! Eu sou uma mãe muito melhor por conta do meu trabalho. Da maternidade. E eu sou uma profissional muito melhor por conta exatamente assim. Traduziu exatamente o que eu queria dizer. Se complementa de uma forma assim incrível. E eu fiz, né? Eu sou terapeuta da IR4Time. Então, quando tu trouxe essa questão de
comunicação muito além de fala, é a mais pura verdade, algo que lá também tá muito intrínseco, essa questão relacional como um todo, porque se você se relaciona, você dá um jeito, né? Você se comunica. Então, desde o bebezinho pequenininho ali, ele... É o vínculo, né? E ele se esforça pra chamar sua atenção de alguma forma, e nisso você vai, ao mesmo tempo, impactando no desenvolvimento dele, né? E a gente, enquanto mães, a gente tá sempre preocupada, eu, pelo menos, eu sempre falo, tô sempre preocupada com o meu relacionamento com os meus filhos. A gente tava até conversando sobre isso no início. E essa formação, pra mim, foi algo assim que meio que se tornou um estilo de vida, sabe? Esse impacto do relacionamento num todo. Então, comecei a olhar os mínimos detalhes do meu relacionamento com os meus filhos. Tô longe de ser uma mãe perfeita. Eu acho que, principalmente, assim, a gente que trabalha muito, a gente sempre tem aquele negocinho ali, né? Poderia estar mais com eles. Tô trabalhando demais, eu queria mais estar com os meus filhos, mas eu tenho muito orgulho de saber que eu estou de olho nisso, né? E não tô deixando passar, porque é a base do relacionamento que a gente constrói na infância. Toda. Não tem como e você... a gente leva isso pra vida inteira, né? Exato. Tem aquela frase, né? Que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E é verdade. Exato. Não tem como você querer criar um relacionamento com o seu filho depois que ele ficou mais velho. Ah, deixa ele crescer e a gente vai ter interesses em comum. Ele nunca mais vai ter a idade que ele tem agora. Que ele tem hoje. Então, a gente não pode deixar esse trem passar. A gente tem que entrar nele e a gente tem que encarar e equilibrar os pratinhos. Sim. Até porque o que é o mais difícil. Não dá também pra deixar de lado todas as famílias, né? Eu sempre penso isso. Eu falo, não tem como. Não eu queria era ser mais. Tens equipe? Eu também tenho equipe justamente por conta disso. Porque sozinha é impossível. É impossível a gente multiplicar esse trabalho. E aí eu sempre multiplico tudo também pras meninas, sabe? Do jeito que eu faço, elas fazem. E vice-versa, porque eu também aprendo muito com elas. Eu tenho psicólogas na minha equipe também, né? E eu sempre digo, eu amo as psicólogas. Eu aprendo muito, muito com elas também nesse percurso. E a gente faz de tudo para, de fato, ressignificar a alimentação na vida da criança. Para que a criança venha a se arriscar a adquirir, inclusive, as habilidades, né? Porque eu imagino, para você, enquanto fono, receber uma criança que permite que vá colocar uma textura diferente, um sabor, enfim, na boca, é muito, muito melhor do que você pegar uma criança que ainda tá lá na base, que ainda nem se arrisca, que ainda nem permite. Então, isso acaba sendo algo muito importante, até mesmo da gente falar, porque já peguei, sabe, muitas crianças que vêm com muitos traumas, e eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, sabe, de você dizer um pouco como é a terapia, o que é a terapia. Carol, eu já tive a tristeza de pegar crianças no meu consultório, fizeram terapia e era melhor não ter feito, sabe, porque chegaram pra mim, assim, completamente traumatizadas. Sim. Então, se já tinha uma dificuldade alimentar, se tornou 2 vezes pior. Sim. Né? Por conta da intervenção, de como que aconteceu. Então, terapia é algo muito íntimo, né? É muito. E é um trabalho maior você desconstruir tudo aquilo pra você atingir aquilo que você precisa com aquela criança, pra ver as primeiras evoluções, né? Isso. E fala um pouquinho desse processo, sabe? Lá, na bem dizer, como que funciona, né? Todo o processo de atendimento, as sessões, para que as famílias saibam, né? Principalmente, não só dessa questão da bem dizer em si, mas como deve ser. Então, o primeiro momento é a avaliação. A família primeiro marca, esse primeiro contato sempre é comigo, eu faço uma anamnese. Enquanto eu tô fazendo a minha anamnese, já tem uma das fonos da minha equipe que já está brincando com a criança no chão, vendo todas as preferências dela. A gente sempre pergunta, né, o que a criança gosta, o que ela não gosta e tudo, porque esse primeiro momento, ele já é essencial. Então a anamnese, ela é realizada comigo, já tem uma outra fono também observando esses comportamentos durante o brincar, porque é ponto-chave. Essa criança triangula esse olhar enquanto ela tá brincando, o brincar dela tá adequado para aquela idade, né? Qual é o nível do brincar que ela tá? Então, essa brincadeira com a fono da minha equipe no chão, ela já serve para isso. Enquanto eu tô acolhendo aqueles pais, escutando quais são as dúvidas, as queixas, tirando toda aquela história clínica, né? Então, nessa primeira sessão,
Basicamente isso. As próximas, elas já são a aplicação dos protocolos, porque quando a gente tem esse primeiro contato, a gente vai eleger que tipo de protocolo eu vou precisar para avaliar essa criança. Terminado todas as sessões de avaliação, não vou dizer o número porque depende muito, né? Sim. De cada criança, de cada queixa. Quem dera soubéssemos, né? Assim, algo, Sim. uma tabela. Mas são as perguntas que geralmente os pais fazem pra gente. Sempre. Quanto tempo Sim. vai durar? Quantas sessões são? Isso depende muito, né? E aí, depois das sessões de avaliação, uma sessão com os pais, para entrega do relatório para essa devolutiva, para mostrar, olha, o desempenho da criança foi esse, isso ela consegue, isso tem atraso, né? O diagnóstico fonoaudiológico, ele vem ali nessa sessão de devolutiva também. E aí que se começa o processo terapêutico, as sessões em si. Né, que eu fico responsável e a minha equipe também. Tudo com plano terapêutico a ser seguido, tudo certinho como manda o figurino. Perfeito. Carol, foi lindo te ouvir. Um presente ter você aqui. Assim como admiradora, fã, já te falei isso algumas vezes, sou muito admiradora do teu trabalho. Eu tenho muito orgulho, né? Teve uma mãe, a primeira mãe, que me falou, tia, assim, eu sou paciente da Carol Sobreira. Eu falei, esse nome não me é estranho. Eu falei, a Carol! Então, assim, fiquei muito feliz. E tenho muito orgulho. Falei, eu conheço a Carol. Estudei com a Carol. Então, é muito bom, muito gratificante ver que tem profissionais de ponta. Aqui, principalmente na nossa cidade, né? Porque às vezes a gente tem que buscar tudo fora. Aqui de Manaus, vou fazer não sei o que em São Paulo. Não, mas aqui a gente também tem. Temos profissionais incríveis e eu sou muito grata de te conhecer teu trabalho, poder te indicar para as famílias, né, que eu tenho. Queria que você deixasse um recado para as famílias que estão aí seguindo, né, esse caminho que a gente sabe que não é linear, né, do tratamento fonoaudiólogo das crianças com autismo ou não, né, mas a gente pode falar um pouco mais do autismo, porque a gente sabe que é a maior parte, né, do nosso público. E também para os profissionais, principalmente nessa parte de humanização do olhar e de prestar atenção também nas famílias, né, de que forma que elas podem, às vezes, estar contribuindo. Às vezes quem está começando, né, que está pensando, será que eu vou ser fono? O que uma fono precisa enfrentar ali, às vezes, no início, Sim. né? Acho que eu vou começar, né, por essa aba que tu já me deu aqui, da pessoa que é recém-formada. Eu acho que isso é importante. Eu fui professora universitária aqui, eu inaugurei a clínica fonoaudiológica da FAMetro, então eu tive com a primeira turma que a gente fazia os atendimentos lá, né, da clínica escola de fono, então a gente recebia de um tudo. Então eu me identifico muito com essas pessoas, meus ex-alunos são... guardo com muito carinho no meu coração, então eu acho que ser fonoaudiólogo, principalmente de criança, é se conectar com aquela pequena alma. Então, esqueça tudo quando você fecha aquela porta, esqueça seus problemas, esqueça qualquer dificuldade que você possa ali tá apresentando um nervoso, ou você brigou com alguém, deixa aquilo pra trás. Quando você tá diante de uma criança, você só tem que se identificar com ela. E como é que você se identifica com ela? Você tem que ter amor, você tem que ter empatia pelo que você faz, você precisa ser um bom ser humano antes de você entrar ali dentro, né? Pra essa família se conectar com você. Então, o recado que eu dou é, seja simples, se conecte com a criança apenas. O mais importante não é o brinquedo chama aquela criança pra dentro da sala, mas o que vai deixar toda a interação interessante é você. Perfeito. Então seja apenas uma boa pessoa que quer se conectar com afeto, com empatia com aquela criança. O meu recado para as mães é aguentem firme. Eu sei que é difícil, eu também tô nessa. Então acho que, ainda mais a gente, né, que é mãe de crianças pequenas, e você que tá, né, eu tô nas três fases, nas gente. 3 fases ao mesmo tempo, eu fico imaginando, porque o meu tem 2,5, mas é só um, né, por enquanto. Então assim, vai dar certo. E eu quero deixar também a minha extrema admiração pelas mães atípicas, as que eu atendo, as que ainda não chegaram até mim, as que estão por aí, as que estão contigo, porque eu nunca vi alguma coisa dar errado quando uma mãe atípica tá na frente. Elas conseguem organizar tudo, elas conseguem tudo, elas têm um poder muito grande e elas nem sabem. Elas vão descobrindo no caminho esse poder delas, sabe? Exatamente. Então minha profunda admiração a todas elas, né? E queria te agradecer, né, Bárbara? Porque, assim, tu é uma pessoa, pra mim, muito diferenciada, desde a adolescência, né? Uma pessoa que escreveu um livro, tu lembra disso? A própria mão, né? Então,
Qual é a dúvida que eu tinha que você ia ter esse sucesso que tem? Obrigada. Que ser essa pessoa iluminada, maravilhosa, a que eu confiei também, né? A minha preciosidade, meu sobrinho, também, a você e a sua equipe, que também é super responsável. Mesmo. Eu sou suspeita para falar. Então, te agradecer pelo convite, porque é muito mais um bate-papo entre mães terapeutas, eu acho que somos, né? Do que aquela coisa séria, vejam os sintomas. Eu acho que não, eu acho que é uma coisa muito tranquila, né? Que a gente vai passando e batendo papo sobre coisas boas e difíceis também, né? Mas eu gostei muito de estar aqui. E eu acho que, apesar das nossas áreas serem diferentes, a gente se conecta em muita coisa. Sim. Tem muitos âmbitos da nossa vida, acho que são muito semelhantes, né? Toda essa importância que a gente dá pro acolhimento, pra família e colocar a criança no centro de tudo, acho que isso já faz com que a gente se dê muito certo, assim, sabe? Porque eu penso exatamente da mesma forma, a criança ali. Não o brinquedo, não o recurso, mas você. Você tem que ser o principal objeto terapêutico, né? Dentro daquela sessão. E é isso que faz a magia acontecer. Me deixa muito feliz. Mas eu já sabia que não era diferente. E eu te agradeço muito por estar aqui. Fala das tuas redes sociais, pra todo mundo seguir, obviamente. Né? Então, nas redes sociais, vocês vão me encontrar no @bemdizerfono, no Instagram. Agora somos novos no TikTok também, então @bemdizerfono também. E eu nunca consegui seguir no TikTok. Eu tenho lá, mas eu posto uma vez no... Eu acho. Esquece. A gente é novo, né, no TikTok. Então, alguns vídeos estão acontecendo por lá de vez em quando, mas é mais no Instagram. Agora, quem quiser ver a gente pessoalmente, tá lá no The Office, que a gente tá ali no Adrianópolis. E estamos aguardando, tá? Para um bate-papo, para tirar dúvida, para uma avaliação. E bem-vinda de novo. Você sabe que você vai voltar aqui, né? É? Essa foi só a primeira vez. Daqui... Próxima temporada a gente traz Carol de novo. Inclusive, vou abrir uma enquete pra gente começar a falar de temas e de profissionais que vocês querem ver. Se você se identificou com essa conversa, encaminha pra outras mães, pra outros profissionais que precisam e que gostariam de aprender um pouquinho aqui, uma preciosidade essa conversa, tudo que a Carol trouxe de informação incrível. Não percam nosso próximo episódio também. E até mais no BeabaCast.